Fala torcedor tricolor, se você não quer perder nenhuma notícia do São Paulo em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora, porque estamos sempre te atualizando das últimas notícias do São Paulo. Aqui você fica bem informado. Agora bora pra notícia. Chegando importantes notícias do mercado da bola no tricolor. O jornalista e setorista do São Paulo Gabriel Sá fez uma live em seu canal atualizando as informações do mercado da bola no tricolor. Vamos ver. Leila Pereira vem pro tricolor. É um boato que eu li, cara, umas 800 a 900 vezes, acho que nos últimos 2 dias, né? Leila vai vir, tá brigando no Palmeiras, tá dando merda com a Crefisa, né? Tá o pessoal falando bastante coisa. E pra deixar bem claro, não existe nenhuma movimentação nesse momento de Crefisa e São Paulo. Existiu antes do Palmeiras, né? Lá atrás, tinha essa possibilidade de vir pro São Paulo. Não deu certo, assim, claro que a Leila e o Júlio Casares aparecem muitas vezes juntos, né, tem uma relação profissional bem bacana, mas o fato é que neste momento, neste presente momento, não tem absolutamente nada que ligue Leila Pereira com o São Paulo, que ligue o grupo Crefisa com o São Paulo, não tem nada. O São Paulo vai caminhar por suas próprias pernas, vai caminhar sem a ajuda da Crefisa, não tem absolutamente nada. Helena pergunta do Luciano, ele tá mais para ficar ou para sair do tricolor? Adoro o seu trabalho, muitíssimo obrigado. E a gente falou na última live também, né, o Senna, que o Luciano teve uma proposta boa da Arábia no meio do ano, mas ele contrariou o seu próprio staff. Ele até falou agora já abertamente em entrevistas, né? Falou que o staff dele ficou bravo com ele, que o empresário ficou puto, bateu boca com o empresário, porque era uma boa proposta para ele, um jogador de 30 anos, financeiramente faria bastante sentido. Ele recusou porque queria ficar no São Paulo até o final do ano. O final do ano tá aí, tá chegando, tá acabando a temporada. Se vier de novo essa proposta para 2024, Luciano vai deixar o São Paulo. Então tá condicionado a chegar uma proposta igual a do meio do ano para ele, e aí sim pode deixar o São Paulo. Então assim, não é para falar que tá mais para ficar ou mais para sair, mas o fato é que se vier essa proposta igual veio no meio do ano, vai deixar o clube. É bom que o torcedor esteja avisado, esteja de olho, porque o Luciano é um jogador que pode deixar o São Paulo em 2024. O Nick está de volta aqui também, travou de novo a imagem dele pra gente, mas enfim, Senna, na sua visão, o Luciano é um cara que seria importante assim, no ano que vem, ou em caso de venda não seria tão imprescindível, dá para ir fazer dinheiro tranquilo e dá para repor? Não, acho que assim, o Luciano, ele tá numa idade que ele precisa fazer um pé de meia, então ele mesmo vai topar ir embora, né? Se tiver uma proposta boa. Acho que bem ou mal ele meio que marcou ali o nome dele no São Paulo já, foi artilheiro do Brasileiro, ganhou 2 títulos e tal. Acho que ele mesmo deve sentir que o dever tá cumprido, né? Então, eu acho que se tiver uma proposta muito boa, ele vai topar sair. Claro que faz falta como peça no elenco, mas ele não vem jogando tão bem nos últimos tempos também, perdeu a vaga de titular no time e tal. Eu acho que é um cara importante, querido pela torcida, mas não imprescindível, né? E só complementando lá do Pedro de la Vega, ele, muito jovem, né, teve ali, até, se eu não estou enganado, ele foi para as Olimpíadas com a seleção argentina, para Tóquio, se eu não me engano, mas ele teve uma ruptura de ligamento, então ele ficou muito tempo fora, muito tempo parado, ele voltou na última temporada ali e tal, mas ele não é o centroavante também, ele é mais de ponta, assim, então não é aquele cara que seria um reserva do Caleri, né, mas é um nome interessante também. Agora... Nicão que volta de empréstimo do Cruzeiro em 2024, vai ser avaliado pela comissão técnica do Dorival Júnior, pode ser até que ganhe chance no estadual, mas claro que o São Paulo vai priorizar uma venda ou um novo empréstimo e vai esperar boas propostas. Nicão vai ser avaliado, mas é o que a gente estava falando aqui, para o São Paulo, não faz tanto sentido caso Dorival queira manter ele para reserva, né? Porque é um cara que tem vencimentos ali de, enfim... altíssimos por mês, não é barato manter um cara como Nicão no plantel, então ainda que seja reserva, para o São Paulo não está valendo tanto esse pacote Nicão para 2024. Na sua opinião, Gustavo Nick, que eu sei que é um grande entusiasta da possibilidade, Nicão, para você, seria interessante para o ano que vem? Ô Gabi, eu acho assim, cara, tecnicamente faz um tempo já que o Nicão não performa como ele performava no Atlético Paranaense. Realmente é um cara que recebe um salário alto por mês
e tem toda uma questão que envolveu a saída dele aí, que foi a adaptação, ou o comportamento, ou briga com o técnico, uma coisa que nunca ficou muito bem explicada, e ele pegou as coisas dele e saiu. Ele saiu porque existia um clube interessado e que paga, se não me engano, 100% dos vencimentos do Nicão. Né? Eu acredito que o Cruzeiro, o acordo com o Cruzeiro ali é para que pague 100% dos salários dele. Nessa condição, cara, eu acho que valeria a pena emprestar o Nicão, né? Com algum clube que pague 100% e etc. Agora, para o cara vir para o São Paulo não conseguir repassar o empréstimo, ou então ter que bancar uma parte muito alta do salário dele, por que não tentar? Né? A gente está vendo aí que se fosse em outro momento, Alisson, Nestor, o próprio Pablo Maia, o Wellington Rato, quantos desses caras que foram super importantes para a conquista da Copa do Brasil, em um momento anterior, poderiam ter sido rifados pelo São Paulo? Então a gente está num momento em que o clube está em alta, o Dorival Júnior é um cara que já trabalhou com o Nicão, que, pelo que consta, falou para a diretoria que se não acharem nada, ele gostaria de ter o Nicão para testar. Então não vejo por que não fazê-lo. Agora, se aparecer um clube aí bater na porta do São Paulo, olha, manda o Nicão para cá que a gente paga 100% do salário, aí acho que vale a pena o empréstimo. Mas para ficar com ele pagando um tantão em outro clube e nem testar, eu faria o teste. Agora, assim, é o que eu te falei, não se sabe muito bem o porquê ele saiu. Se forem questões que a gente não conhece aqui, questão extra-campo, questão de adaptação, questão de convivência, eu estou fazendo uma análise estritamente esportiva, né? Tem outras coisas que a gente não sabe, e aí só quem está lá dentro pode dizer se vale a pena ou não ficar com o cara, entendeu? O Alexandre Pato, que mais uma vez, né, esteve só no banco de reservas no jogo contra o Goiás, não entrou, é um cara que está perdendo seu espaço cada dia mais no São Paulo, né? Então, assim, o São Paulo tem diversas saídas, por exemplo, o Erisson, né, que é um cara que nem deve ficar no final do ano, tem chance de jogar, o David entrou também, e nada do Pato. Então eu quero começar com você, Nick, para dar as boas-vindas à live aí também. Na sua opinião, o Pato, ele tem que ficar ou tem que sair do São Paulo pro ano que vem? Fala, Gabi, Sena, beleza? Tudo bem com vocês? Satisfação participar mais uma vez aí. Cara, falar do Pato é falar de uma perspectiva que a gente tinha, né? Que não se concretizou. Quer dizer, a gente tem a lembrança do Pato que jogou em outras vezes no São Paulo, em alguns momentos ele teve um destaque, e dessa vez foi meio que assim, bom, já tá aqui mesmo, já tá fazendo tratamento, é aquela história, né? Os atacantes que tem aí são melhores que o Pato, quer dizer, e aí o cara já tava ali, quiseram tentar aproveitar. Agora, eu acho que, apesar da lesão, do processo de recuperação que ele vinha tendo, e óbvio que isso demanda paciência, ele não entregou dentro de campo aquilo que se espera, né? O São Paulo ano que vem vai precisar de um time ainda mais competitivo do que teve esse ano. Eu não vejo o Pato hoje se enquadrando nesse perfil, a menos que haja uma mudança aí muito inesperada. Então acho que é por aí, é lógico. Pode ser que ele receba pouco por produtividade, aquela coisa toda, e que tenha, como eles dizem, uma importância de bastidores ali, né, de liderança para os mais jovens e tudo mais, mas eu acho que para vestir a camisa do São Paulo, para jogar uma Libertadores pelo São Paulo, como vai ser no ano que vem, precisa de mais que isso, e então não vejo muito como ter sequência para o Pato nesse momento. E só a nível de informação também para a galera que está entrando agora na live, o Pato tem contrato até o final do ano com o São Paulo, né? É um cara que está tendo pouquíssimas chances agora no final do ano no Brasileirão, sequer foi para o banco de reservas nas finais contra o Flamengo, é um cara que está carta fora do baralho do São Paulo praticamente. Então o Pato que deve deixar o tricolor paulista para 2024. Quero ouvir um pouco do Sena. Sena, você que está também no dia a dia da cobertura do São Paulo, você sabe muito bem que assim, o Pato é um cara que já chegou com baixa expectativa do clube em geral, né? E aí o São Paulo trabalhou sempre a ideia de ter o Pato como um cara que iria agregar muito a imagem da marca propriamente e não necessariamente dentro de campo. Na sua visão, o Pato ainda tem futebol, está sendo injustiçado, teria futebol para continuar pelo menos num estadual no ano que vem, Sena? Boa tarde, Gabriel, Gustavo, todo mundo que está assistindo aí. Cara, o Pato é um caso complicado, né? Porque ele tem muitos fãs, né? A galera gosta muito dele, é um cara carismático. É inegável também o carinho dele pelo São Paulo, né? Bem genuíno. Mas eu acho que, tecnicamente, colaborando para o time mesmo, dentro de campo, não está rolando. E ele já chegou também
com essa baixa expectativa, como você bem falou. Eu não acho que o Pato, não acho que justifique ali, né, uma manutenção do Pato no elenco. Eu acho que tecnicamente não rola. Acho que ele poderia ter algum tipo de função trabalhando com o São Paulo de alguma forma, mas talvez não mais como jogador. Ele é um cara que ainda tem marca, ele atrai público, é midiático, né? Você vê que, por exemplo, o São Paulo foi jogar lá em São Januário, né? Que você estava lá acompanhando, a gente estava no Rio. Ele é um embaixador, né, do São Paulo ali, o pessoal gosta muito dele. Mas eu acho que dentro de campo, infelizmente, já não colabora mais. Então, acho que não se justifica a manutenção do Pato para 2024, não. Michael, né, ex-Flamengo, poderia ser esse ponta-direita, e fala também que o Pato não dá mais. A gente falava do Michael aqui, é um cara que, assim, o preço de mercado dele é muito elevado hoje, né, não é um cara barato, não seria um cara barato para o São Paulo. Então, eu acho que seria, assim, um bom nome, claro, né, o Michael é um ponta velocista que falta, de fato, no São Paulo, mas o Michael é um jogador muito caro, tá bem no Al-Hilal também, então acho que não teria condições de contratar um cara desse porte. Agora, para a ponta direita, mais ou menos, né, o São Paulo conta com o 1 contra 1 velocista do Eric, que chega do Ceará, vai estar já no estadual aí disponível para atuar pelo São Paulo, e vai buscar no mercado um ponta que caia mais pelo lado esquerdo ali, né? Então, tava buscando nomes no mercado ali, é o que o Belmonte falou, um cara no estilo do Cebolinha, né? O Cebolinha claramente não vem, porque o Tite tem muita confiança nele, não é um jogador barato também, mas seria um jogador no estilo do Cebolinha ali. É o Benjamin Hohlheiser. Eu fiz um vídeo sobre ele hoje um pouco mais cedo, né, falando um pouco desse jogador, que é do Estudiantes de La Plata, da Argentina, atacante, e a informação é a seguinte: o São Paulo tentou ele no meio do ano, quando ele ainda não estava tanto em holofote, tanto em destaque assim, mas já no meio do ano, o Estudiantes pediu ali cerca de 40 a 50 milhões de reais para negociar o Hohlheiser. Pós a Sul-Americana, onde ele foi muito bem, o ano que ele valorizou bastante no clube argentino, esse valor tende a ser ainda maior, a subir ainda mais. Então, Hohlheiser dificilmente vem para São Paulo, tá de ouro, claro que tem interesse, é um cara que atrai interesse de vários clubes, mas o São Paulo, no momento, não tem nada palpável, nada na mesa com o Hohlheiser. Otávio Fonseca fala do Nahuel Barrios, que é um outro nome que está surgindo aí de especulação, né? O São Paulo não tentou ele ainda, ainda não foi atrás, mas é um nome que, na sua visão, seria interessante. Você que é um cara que eu sei que é conhecedor do futebol da América Latina, pode falar um pouco mais pra gente do Nahuel Barrios. Cara, ele se destacou muito, né, nos confrontos contra o São Paulo, né? Pareceu muito habilidoso e tal. É claro que, assim, olhando um campeonato de mais longo período, né, como a Copa Argentina, o Campeonato Argentino, talvez ele não tenha tido tantos momentos de pico como foi naquele jogo contra o São Paulo, mas é um bom jogador, jovem, só que é um jogador que, assim, o São Lourenço espera faturar com ele, né? Então, é o mesmo cenário, assim, fora de campo com o do Hohlheiser, né? Jogador para o clube fazer grana. Não acho que vem barato, né? As estimativas de valores são altas, né? E o São Paulo costuma entrar em algumas ciladas, né? Quando contrata jogadores que vão bem contra o São Paulo. Depois esse cara, num longo prazo, às vezes não rende tão bem. Eu acho que talvez para essa posição de ponta esquerda, o São Paulo podia olhar mais aqui dentro do Brasileirão e até, por que não, na Série B, porque já que o Eric vem do Ceará da Série B, o São Paulo podia olhar alguns clubes lá que estão para subir ou que estão ali no meio de tabela, que podem se destacar e não ser tão caros, né? E complementar o elenco para o ano que vem, né? Isso, perfeitamente. E só para dar uma informação também, né? Porque o pessoal perguntou bastante durante a semana do Everton Ribeiro, que tinha possibilidade de vir para São Paulo. A gente já dado essa informação aqui, que São Paulo tinha interesse e entendia que poderia ser um clube forte na disputa pelo Everton Ribeiro. Mas a informação complementando agora, pós a chegada do Tite, queira ou não queira, a saída de um técnico é sempre importante, é que o Tite pediu a manutenção do elenco do Flamengo. Então não quer negociar ninguém e quer que o clube tente até o final a renovação do Everton Ribeiro, que é um cara que o próprio Tite gosta bastante, já convocou acho que 2, 3 vezes ali na seleção brasileira mesmo, propriamente. Então, Everton Ribeiro cada dia mais distante do São Paulo não deve rolar, justamente porque o Tite tem muita confiança nesse atleta e entende que pode agregar para o seu elenco em 2023. O Jackson Mendes, né, que é uma outra pauta que o pessoal estava falando aqui também. Jackson Mendes, então, para dar informação para vocês, está fora dos planos do São Paulo
para 2024. Jackson Mendes deve buscar um novo rumo, buscar um novo clube. É um cara que faz um perfil que o Dorival não gosta tanto, né? É um estilo de jogador que não se encaixou tanto com o Dorival. Então o Jackson Mendes dificilmente fica para 2024, tá fora dos planos. E para dar mais uma informação também, que eu tinha falado no vídeo de um pouco mais cedo, com mais detalhes, né? Mas um boato ganhou força, que foi do René do Internacional. Tinha muita gente falando desse boato do René no São Paulo, de que estaria negociando e tal. E para deixar bem claro, no momento o boato é fake news, não tem absolutamente nada entre René e São Paulo nesse momento na mesa, absolutamente nada envolvendo René e o tricolor paulista. Claro que com uma possível venda do Wellington, São Paulo deve buscar no mercado um lateral esquerdo, e aí até pode ser que tenha uma consulta pelo René. Eu não descartaria essa possibilidade. Agora, hoje, nesse momento, não tem absolutamente nada entre São Paulo e René, que fique claro isso, que fique na mesa, bem esclarecido, que não tem nada envolvendo o René. Lionel Messi descartado, e é uma obviedade, mas sim, não tem absolutamente nada com o Messi. Eu vi que tem muita gente que tá falando na brincadeira, mas alguns de fato acreditam na possibilidade do Messi vir pro São Paulo. Então é bom que a gente coloque aqui que não tem absolutamente nada, uma viagem, uma fake news total, nada de Messi e São Paulo. E aí um outro usuário aqui pergunta do William José, tá perguntando há um tempinho do William José, e também é um nome que está descartado, porque não quer voltar ao Brasil agora, não tem absolutamente nada entre São Paulo e William José. Julian Palacios, atacante de 24 anos, que é do São Lourenço e está emprestado ao Goiás até o final do ano. Durante o jogo, pós o jogo, ele teve uma resenha de vestiário ali com os jogadores do São Paulo e falou, cara, tá precisando de um ponto aí também, né? Tipo assim, meio que deu umas indiretinhas, falando, cara, ó, eu vou ficar sem contrato no final do ano aqui, não vou ficar, né? É um time que tá na luta contra o Z4 e tudo mais, então meio que deu a indireta, nas entrelinhas, pediu para jogar no São Paulo em 2024. Agora, a gente falava aqui, né, que o São Paulo prioriza atacantes que viriam para ser banco brasileiros, porque tem o limite de estrangeiros para jogar as principais competições aí, né? Então o São Paulo buscaria mais opções brasileiras. Agora, eu particularmente, assim, claro que o jogo foi muito propício a análises positivas, porque o Goiás conseguiu dominar o São Paulo, mas do pouco que eu vi, não acho que seja de todo mal não, viu, Senna? Você, assim, que assiste mais, assim, frequentemente também, para você o Julian Palacios é uma boa opção? Cara, sinceramente, assim, eu não lembro muito dele atuando, não. Vi poucos jogos do Goiás, não que tenha me destacado, assim, tanto, né? Eu tava pensando aqui, né, nomes, assim, eu acho que principalmente para ponta esquerda e centroavante, né, que é pro ataque onde a gente precisa, tem um nome, assim, que é bem conhecido da torcida do São Paulo, que o pessoal pode até reclamar, mas eu acho que num outro cenário ele poderia dar certo, que é o Bruno Rodrigues, que já passou pelo São Paulo, e ele não tinha se dado muito bem com o Crespo. Foi dispensado, foi negociado, foi para o Cruzeiro, fez um bom papel, teve momentos ruins, o contrato dele vai até dezembro. De repente seria um bom nome, porque ele atua muito na ponta esquerda, muito habilidoso, veloz, eu acho que é um cara que poderia ser uma aposta. E para o lugar do Caleri, centroavante mesmo assim, sem gastar muita coisa, né? Claro que a gente aqui tá brincando tipo FIFA Manager, né? A gente aqui tá só na brincadeira. Mas eu acho que assim, para compor, já que não é um cara que vai ser titular ou que vai brigar muito com posição, São Paulo podia tentar algum cara, tipo, sei que é difícil Fortaleza liberar, mas até um Silvio Romero, um Isidro Pita lá do Cuiabá, são caras que para compor um elenco, para ficar nessa função, tipo aqui o Erisson entra, quando o Caleri não tá, não vejo como maus nomes, não. Se o Slimani do Coritiba não seria uma boa para reserva do Caleri. Entra um pouco naquele tópico de ser um jogador estrangeiro e de não ser um jogador barato. O Slimani foi para o Coritiba muito mais por um projeto propriamente do que por gostar do futebol brasileiro, por querer estar no futebol brasileiro. Então o Slimani não seria barato. Não acho também que ele aceitaria nessa altura da carreira dele ser banco, né? Mas eu acho assim, é um centroavante diferente, tem faro de gol, né? Até no próprio Coritiba, que não é um time que dá tantas condições para ele, tá conseguindo deixar os seus golzinhos e tudo mais. E tem o Caio Felipe pergunta do Gilberto do Cruzeiro, que tá de saída do Cruzeiro, vai rescindir com o Cruzeiro, né? Pergunta se é uma boa opção para ser banco do Caleri. E aí eu já vejo a cara do Senna de negação. Senna,
lembranças negativas com o Gilberto? O Gilberto, assim, um bom atacante até, cara tem faro de gol e tal, não tá num bom momento também em campo, mas eu lembro muito assim, ele era reserva do Lucas Prato no São Paulo e chiou muito, que ele queria ser titular, arrumou uma treta, né, criou caso e tal. Se ele chegar hoje, ele não vai aceitar ser banco do Luciano, do Caleri, vai querer ser titular também, então eu acho que o extracampo pesaria muito com o Gilberto. O pessoal no chat falou muito aqui do Mastriani, do América, que é um nome bom, interessante também, mas aí a gente volta naquela coisa do limite de estrangeiros, que só pega nos campeonatos nacionais, né? E um outro nome que foi falado aí, que também me agrada, embora não tenha ido bem no Vasco, é o Pedro Raul. Mas é outro jogador que tem aquela estirpe, assim, de querer ser titular, talvez. Então, será que o cara toparia ser banco de um Caleri, de um Luciano? Eu acho que não, né? Acho que não faz muito esse perfil também. E só você estava falando do Vasco, né? Eu li um boato, porque assim, boato é o que mais tem em época de janela, é fake news e boato de mercado da bola. Tava rolando um boato do Gabriel Peck, do Vasco no São Paulo, né? E aí o meu parceiro Carlos Berbert foi atrás disso, com um cara ligado ao staff do Gabriel Peck, e o cara mandou o seguinte: amigo, o Gabriel Peck não vai sair para clubes do Brasil. Então foi bem direto assim. Então, só para esclarecer para a galera que estava acreditando nesse boato, Gabriel Peck no São Paulo é uma fake news, não tem absolutamente nada. Agora, o bom do Vasco, que seria inviável, é o Vegetti, né? Aí esse é um também que eu acho que não aceitaria status de reserva. Então agora a gente está falando de um centroavante que pode ser boa opção para ser banco do Caleri. E aí o pessoal estava falando também da possível extensão com o Erisson, e eu trouxe no último vídeo também que houve uma mudança na situação Erisson em São Paulo. Antes era quase que descartado ele ficar até o final do ano, mas ele gosta muito do clube e entende que está devendo futebol, então ele quer ficar para o ano que vem. Ele quer estender o seu empréstimo. Agora, entre ele querer e o Botafogo liberar, existe um mundo, mas esse desejo dele já é ao menos um fiozinho de esperança de que o Erisson pode sim ficar para o ano que vem, não está completamente descartado para o ano que vem o Erisson, né, que entrou contra o Goiás. E aí eu tenho sempre aquele ponto, né, claro que o cara tá sem ritmo, mas o Erisson não me parece um cara nível do São Paulo, sei lá, não sei se é uma impressão minha um pouco injusta com ele, porque tava sem ritmo, claro, mas desde os últimos jogos, né, até o último jogo dele, onde ele fez 2 gols contra o Tigre, acho que foi o melhor jogo dele pelo São Paulo. Ainda assim, eu não acho que seja um cara que aguenta o tranco não, viu, Senna? Não, eu também acho. O Erisson, ele mostrou serviço naquele jogo contra o Tigre só, né? A gente não viu em outras partidas que ele tenha se destacado tanto e tal. É um cara forte fisicamente e tal, mas não mostrou muito mais que isso. Então, eu acho que insistir numa aposta dessa, eu acho que é errar de novo, né? E o São Paulo precisa dar rodagem para alguns outros jogadores da base, né? A gente falou aí do Thales Vander e tal. Eu acho que seria o momento do São Paulo emprestar o Juan, testar o Thales Vander no lugar dele ali, para entrar de vez em quando, mas precisa trazer um 9, precisa trazer um centroavante no lugar do Caleri, para entrar no lugar do Caleri de vez em quando, né? E, de novo, né, o ponta esquerda. Se a gente está trazendo o Eric para a direita, por mais que você possa improvisar outros jogadores, tem que trazer um nativo daquela posição. E eu volto a insistir. Acho que o Bruno Rodrigues aí podia ser um bom nome aí. Niki, na sua visão, tem algum nome muito claro no mercado que seria fácil do São Paulo trazer, na sua opinião, e que aguentaria o tranco de ser banco do Caleri? Cara, eu acho que não, mas assim, até pela ausência de um nome assim que seja uma unanimidade, né, no mercado, porque veja bem, se a gente for falar dos estrangeiros, eu acho que cai num problema muito grande essa questão do limite. A gente já tem muitos estrangeiros mesmo, e muitos deles com condição de ser titular e importantes para o elenco, né? Você pega aí o Galopo voltando, o Ferrarese voltando, veio o Rames, tem Arboleda e Alan Franco atrás, muita gente, que o Gabriel Neves, que também ganha um destaque. O único que vai sair dessa turma toda provavelmente é o Mendes, né? Para liberar ali uma vaga, mas o São Paulo já está além do limite de estrangeiros. Então, acho que para colocar um cara como reserva e, além disso, ocupar uma vaga de estrangeiro, você precisaria abrir mão de outro estrangeiro na hora de relacionar para as competições nacionais. E aí vai ficar sempre essa questão, né? De alguma forma, esse ano o São Paulo teve sorte nesse quesito, porque machucaram o Galopo e Ferrarese, e aí meio que se livrou do problema.
porque senão ia ter problema, né? Lembra lá no começo do ano que vários jogos o Gabriel Neves ficou de fora, depois o Alan Franco, depois o Mendes. Então, assim, é difícil você gerir o elenco com esse problema. De nomes brasileiros, cara, eu vou ser um ponto dissidente em relação a vocês, porque eu acho que para apostar em alguém que venha de fora e ainda tenha um período de fora, assim, mesmo sendo brasileiro, mas de fora do grupo e que tenha um período de adaptação e de repente você conseguir estender o empréstimo com o Erisson, se ele estiver bem fisicamente, em termos de lesão e tal, eu manteria o Erisson, entendeu? Acho que é claro que não deu para ver quase nada dele esse ano, mas a temporada que ele fez pelo Botafogo foi muito boa, cara. Eu acho que ele tem uma característica de vir nessa arrancada conduzindo bem a bola, muito forte fisicamente. Não é um cara que vai ficar plantado entre os zagueiros ali, fazendo gol de cabeça, e como o Caleri, um pivô tanto assim. Mas ele, nessa condução de bola, através da força física, aí, ele tem muito destaque. E até por isso ele depende muito da condição física dele. Então, acho assim, se garimpar o mercado e realmente falar, putz, vamos apostar em alguém e tiver a possibilidade de estender o contrato com o Erisson, desde que ele esteja bem fisicamente, recuperado das lesões, etc., eu apostaria mais uma vez no Erisson, entendeu? E assim, o Senna falou do Bruno Rodrigues, é um cara que realmente tem características boas, porque ele pode fazer um centroavante ali e pode fazer também um ponta esquerda. Não acho nem que um excluiria o outro pensando em composição de elenco. E só para dar uma informação aí, Tabora, que chegou aqui e dá para a gente falar um pouco. Seguinte, Rodrigo Nestor, meia do São Paulo, autor do gol do título da Copa do Brasil, tem sondagens do futebol da Europa. Tá? A informação que chega agora aqui também é que o Zenit da Rússia é um clube que está de olho nele. Eu tinha ouvido um papo, Senna, há uns meses atrás também, de que o Strasbourg, da França, mandou um representante dele para o Brasil para assistir um jogo do São Paulo de olho no Rodrigo Nestor. Não desenvolveu o negócio, não é um clube que tem aquela bala na agulha toda também, então seria mais difícil. E eu ouvi de uma pessoa próxima a ele, em um papo mais informal pós a conquista da Copa do Brasil, de que ele teria uma possibilidade grande de ir para a Premier League no ano que vem, que um clube contatou o staff dele como uma sondagem inicial e que deu a entender que pode mandar uma proposta no ano que vem. Foi um papo informal, não tem nada na mesa para o São Paulo ainda, claro que ainda pode se desenvolver, mas deixou um pouco claro ali que tem um clube da Premier League que está de olho nele e naturalmente vai ter sondagens. É um cara que está no profissional do São Paulo há 3 anos, acho, né? E é um cara que, assim, eu entenderia uma saída nesse momento, porque sai em alta, né? Pós ter feito o gol do título que faltava na estante de títulos do São Paulo. Então, na minha visão, se o Nestor saísse, claro que faz uma certa falta, precisaria buscar uma reposição no mercado, mas acho que tem times e times, né? Ele e o Wellington, acho que são 2 jogadores que poderiam sair e que acho que o torcedor teria que entender em caso de saída. Na sua visão, Nick, o Nestor faria muita falta caso deixasse o São Paulo? Acho que tecnicamente sim, viu, Gabi? Porque sempre que o pessoal criticava, pegava no pé dele ali, eu sempre tive muito respeito em relação a ele, porque desde a base é um cara muito diferente, cara. Muito diferente. Qualquer um que acompanhou o Nestor na base do São Paulo não via a hora dele subir profissional. E é óbvio que ali ele precisou de um trabalho até de fortalecimento físico, etc., para aguentar o ritmo do profissional. É outra pegada, cara, é outra coisa. E o grande problema do São Paulo nos últimos anos era esse, né? Coloca o cara lá recém-promovido da base e espera que ele vá fazer 30 gols e dar 30 assistências no ano. Não é assim que funciona, né? Em um time um pouco mais encaixado e mais organizado e em que ele passou a jogar na função que realmente é a função dele, porque os outros treinadores utilizavam o Nestor como volante. Ele não é volante, ele não tem poderio de marcação quase nenhum. Ele tem que ser um cara que joga um pouco mais próximo do gol. Quando começaram, principalmente o Dorival, começou a utilizar o Nestor nessa função, cara, ele fez gol, ele deu uma puta de uma assistência contra o São Lourenço pro Luciano ali cruzada, que foi uma tacada de sinuca, assim, maravilhosa. Deu simplesmente assistência pro Caleri no primeiro gol da final e fez o gol do segundo jogo da final. Então, quer dizer, falar que um cara desse não faria falta pro time é uma insanidade, é uma loucura. Obviamente que faria. Mas eu acho que, assim como você, se for um valor realmente interessante e compatível com um jogador do nível dele, na idade dele, é uma posição que o São Paulo meio que já tem alguns caras ali para suprir. Né? Você tem o Araújo, que joga ali pela ponta esquerda, você pode colocar o Lucas mesmo pela ponta esquerda, que eu acho que é até uma posição que ele não foi testado ainda, que ele consegue conduzir a bola na diagonal
e recebe a bola com um pouco menos de pressão, como ele tem recebido ali encaixotado entre os volantes. Você pode colocar o Galopo, de repente, jogando nessa posição, porque ele joga em quase todas do meio de campo, né? Ele é meio que um segundo volante, meio que a ponta do losango ali, mas também já jogou um pouco mais aberto e joga. De repente, você pode colocar o próprio Rames ali, que ele, quando ele joga na ponta, ele prefere o lado direito, mas também não é uma posição mega diferente do que ele já está acostumado. Então, assim, São Paulo teria possibilidades, mesmo que perca o Nestor nessa janela. Agora, precisaria ser algo realmente vantajoso, né, cara? Porque se desfazer dos caras simplesmente porque tem que vender alguém, e eu lembro, você citou o caso do Wellington aí, né? Hoje a gente tem o Caio Paulista. Mas o Wellington é muito importante pro elenco do São Paulo. E na proposta que circulou aí entre as finais da Copa do Brasil, que ele iria para a Rússia, etc., os valores eram muito baixos, perto do potencial que ele tem, para a idade que ele tem e tudo mais. Então, acho que mas aí entra um ponto do Wellington, que é o contrato curto, né? O Wellington deve deixar o São Paulo, tem até o final de 24. Então, pro Wellington seria uma venda, precisaria vender mais agora, porque não deve renovar. E não é o caso do Nestor, né? Não é o caso do Nestor. Tem contrato mais extenso. Então, eu vou muito nessa linha também. Venderia por um bom dinheiro e acho que teria peças para repor ali, mas que faz falta, sem dúvida, né? Show, perfeito. E só pra gente entrar em um outro ponto que eu tava lembrando aqui, que dá pra gente falar, que é um volante do Cuiabá, o senhor Denilson, curtiu um comentário de um torcedor que pedia a sua vinda pro São Paulo em 2024. Eu vou até tentar colocar na tela aqui pra vocês verem esse comentário. Mas assim, é muito curioso e eu vou falar um pouquinho dele depois, né, de como joga esse jogador, mais o estilo de jogo dele, porque eu acho que seria interessante. Mas ele curtiu o comentário que foi enviado lá também pro blog do São Paulo, do Zanqueta, foi enviado para ele esse print de um torcedor, né, que fez um comentário no post dele falando: Dorival, esse é o cara ideal para jogar Libertadores, e marcou o São Paulo e o Júlio Casares, e aí o cara curtiu o comentário. Claro que isso aqui não quer dizer absolutamente nada, nem que o São Paulo tem algo na mesa por ele. Mas assim, falando propriamente do Denilson, tá? Volante do Cuiabá, eu vi alguns jogos do Cuiabá nessa temporada e é um cara que, para mim, é um jogador interessante, no mínimo. Eu acho que o Denilson é um cara que tem a evoluir, não para ser titular, obviamente, né? Porque aí eu acho que seria status diferentes. Mas eu tô vendo até o pessoal comentando aqui, bom jogador, Denilson e tudo mais. Eu acho que, assim, é um cara que seria mais um primeiro volantão ali, né? Então seria caso de venda do Pablo Maia. Acho que hoje o São Paulo não tem essa urgência de ter um novo primeiro volante. Mas em caso de venda do Pablo Maia, para ser uma opção de mercado, não sei se é de todo mal não, viu, Senna? Não, é uma posição que a gente precisa pensar muito aí já com uma certa urgência, porque eu acho que o Pablo Maia, talvez, a gente já falou algumas vezes, né? Acho que é o primeiro que pode sair. É o que está mais perto de sair, antes até do Beraldo, eu acho. Achismo, né? E com o Mendes saindo também, a gente passa a ter ali só um primeiro volante, que é o Luan, segundo volante o Alisson, que até deu certo, aí chegam outros e tal, mas o São Paulo precisa ter ali uma proteção maior na frente da zaga, precisa ter um cara ali que ajude ali a proteger, porque a gente sabe que o Luan, infelizmente, a gente não consegue contar com ele o ano inteiro, tem a questão física, às vezes tem alguma contusão, alguma lesão, e esse setor ali de volantes ali vai precisar de reforços, principalmente se sair aí o Mendes e o Pablo Maia, né? Agora, é um pouco do que falaram até aqui no chat. O São Paulo, ele deu certo um pouco aí nesse ano, né? Não vamos falar que foi um ano de sucesso, porque o São Paulo teve vários insucessos também. Mas deu um pouquinho certo ali, porque o São Paulo foi no bom e barato. Conseguiu comprar jogadores que mostraram um serviço, né? E que não custaram tanto. Às vezes o São Paulo aí pode fazer um erro de trazer um cara muito badalado, gastar muito e ser uma aposta furada também, né? Sim, só para dar informação também desse jogador, o Denilson, né, que curtiu esse post, ele tem 22 anos, ele fez base no Flamengo, né, passou pelo Galo posteriormente, e aí num estadual pelo Bangu, ele foi bem, o Cuiabá viu e contratou para jogar a Série A, então é um nome aí que curtiu o comentário, claro que isso não quer dizer muita coisa, mas fica então esse registro do Denilson, que curtiu um comentário que o vinculava no São Paulo Futebol Clube. E aí, bora falar das saídas que a gente estava falando, e aí o Nick levantou a bola, o Nick que caiu, levantou a bola e caiu, né, do Wellington, que o Wellington teve uma proposta muito boa
muito boa para ele, né? Não para o São Paulo, mas do CSKA Moscou, quase deixou o clube antes das finais ali da Copa do Brasil, e aí houve um problema ali com o prazo, né? A questão do prazo de jogo, e aí de janela, né? E aí o Wellington ficou no São Paulo, mas assim, pro ano que vem é muito complicado que fique. Se vier de novo essa proposta, deve sair. Então o Wellington dificilmente fica no São Paulo para 2024. E aí, Senna, não sei a sua opinião, mas para mim, assim, saindo o Wellington, vai comprar o Caio Paulista, beleza, mas saindo o Wellington, vai ter que contratar um cara lateral esquerdo no mercado, porque eu particularmente, não sei o que o chat acha, pode comentar aí também, eu não acho que o Patrick esteja pronto para assumir a bucha de ser reserva do Caio Paulista, porque assim, eu fico imaginando um cenário que é Libertadores, oitavas de final, quartas de final, Libertadores, assim, jogo importante pro São Paulo, o Caio Paulista machuca, dá para contar com o Patrick? Eu tenho essa dúvida. Eu acho que, assim, é um cara bom para ser terceira opção ainda, para ir testando no estadual e tudo mais. Eu contrataria, assim, de cara, caso venha do Wellington, um cara para ser banco na esquerda ali, porque para mim não tem muita condição não, Senna. As laterais preocupam, né? A esquerda principalmente. Se vender o Wellington, urgentemente tem que trazer alguém. A gente viu que, por exemplo, claro que são só 2 jogos, né? Contra o Vasco, o Caio foi relativamente bem naquela coisa toda que o São Paulo apresentou, mas contra o Vasco ele foi mal, né? O time inteiro foi mal. Mas pega aí um momento que o Caio não esteja bem, mesmo não sendo uma lesão, mas ele atravessa um momento ruim no time. Não dá para arriscar o Patrick, né? Não tem como. E o Moreira improvisado também é uma incógnita, que ele joga na esquerda. Moreira sentiu uma lesão agora muscular, graças a Deus não grave. Mas a gente não pode ficar à mercê de ter esse improviso. De repente vai ter que jogar ali um cara improvisado na esquerda de novo, porque não tem lateral. Então tem que trazer um cara, se vender o Wellington, tem que trazer um cara ali urgente para essa posição. Boa, perfeito. Teve um superchat aqui do Gustavo Felipe, quase passou batida, ainda bem que a gente conseguiu recuperar aqui, me deram um toque. Ele fala que o Lautaro Dias ele seria uma boa, porque ele é reserva do Independente Del Valle. Assim, eu tenho poucas referências sobre o Lautaro Dias, mas é um cara que eu estava lendo umas análises recentes, né? O pessoal costuma falar bem, eu não tenho tanto repertório para falar do Lautaro Dias. Fato é, o Del Valle é um time que consegue reunir jogadores com características interessantes sempre, né? Cara com faro de gol, cara que não é tão caro de repente. Então, assim, não sei a sua análise, né? Você é um cara que conhece mais o futebol da América do Sul do que eu, mas eu acho que o Lautaro Dias é um nome que dizem ser interessante, né? Não sei a sua visão. Na verdade, eu gosto muito de trocar ideia com o pessoal aí da América e do Sul, né? O Del Valle foi um time que me surpreendeu muito, porque antes da gente disputar a final da Sula, eu comecei a trocar uma ideia com uma galera lá do Equador, para entender e conhecer mais, né? O Lautaro, ele tem oscilado bastante, é um jogador bem querido, sim, um cara que teve uma boa performance, mas o Independente Del Valle não venderia fácil, na minha visão. Eles têm feito um trabalho muito forte de scout, tem muitos argentinos no time do Del Valle, né? E eles têm se preparado muito nas contratações, em gastar pouco, investir muito na base para fazer dinheiro, vender para fora, e trazer jogadores bem pontuais em posições carentes. Nessa eles acharam o Lautaro Dias, que no ano passado foi muito bem, inclusive contra a gente, né? E eles fazem essas contratações muito pontuais e não vendendo muito fácil, porque é um time que funciona num esquema muito legal lá, mais ou menos como o Atlético Paranaense está fazendo aqui, né? E não à toa o Del Valle está chegando nas finais aí, bem nas competições internacionais. Eu acho que o Lautaro Dias é um cara que eles não venderiam fácil, e não está passando o seu melhor momento hoje. Então, não sei se ele também toparia chegar para ser reserva ou brigar por posição com o Caleri aqui, viu? Boa, perfeito. O chat pergunta também do Pedro de la Vega, né? O Moisés estava perguntando aqui do Pedro de la Vega, mandou acho que uns emojis, aí aparece como esse texto estranho aí. Mas o Pedro de la Vega é um cara que eu já tinha uma boa visão dele no jogo contra o São Paulo propriamente, lá atrás, né? Aquela Sul-Americana com o Diniz, que o São Paulo enfrentou o Lanús, caiu fora, e o Pedro de la Vega foi muito bem, acho que em todos os jogos praticamente assim, ele foi muito bem naquela competição até onde jogou o Lanús. E eu achei já que ele já estava na Europa, né? Eu fui até pesquisar aqui quando perguntaram, e ainda está no Lanús. Tem 22 anos,
O River Plate também está de olho. Não sei, né, o que aconteceu no meio do caminho ali para vir, não, mas o fato é que, até para nível de informação, na Sul-Americana daquele ano, o São Paulo já tinha sondado o Pedro de la Vega, porque viu que era um bom jogador e que foi muito bem contra o próprio São Paulo, e aí a resposta foi de um valor que o clube nunca chegaria, e aí nunca abriram conversas por ele. Agora, eu imagino que ainda não seja um cara muito barato, eu imagino que o de la Vega ainda seja um cara caro no mercado, né? Então, para mim, é uma carta um pouco fora do baralho também. Igor Vinícius volta quando? Pergunta do Oeste, eu fiz um vídeo, vocês podem ver no canal aí, explicando detalhe a detalhe a volta do Igor Vinícius, né, o que rolou nesse processo todo, mas fato é, ele fez uma nova operação agora para balancear o abdômen com a coxa, porque ele teve problemas aí pós a cirurgia que São Paulo fez no atleta. Eu já falei, né, um dia eu espero que talvez ele fique mais confortável para contar tudo que rolou nesse período dele de recuperação. Torço para isso, acho que ele vai fazer, inclusive, mas enfim, nesse momento é uma coisa muito pessoal do cara. Fato é que fez uma nova operação e deve voltar ali para meados de março, abril de 24. Ele já avisou o São Paulo que vai abrir mão das férias do final do ano, não vai paralisar e vai continuar indo na Barra Funda todos os dias para acelerar a sua recuperação. Então, assim, existe a possibilidade, existe a chance de ele estar de volta lá para meados de fevereiro, de janeiro, no máximo, assim, com muito otimismo, eu acho que seria fevereiro ali. Então, assim, o Igor Vinícius tá muito focado, quer se recuperar o mais breve possível, sabe que perdeu um ano importante da sua carreira, seria titular, naturalmente, né? Perdeu um ano aí por conta dessa lesão. Então, Igor Vinícius volta em 2024 e aí nos primeiros meses ali, primeiro trimestre, dá para colocar, que deve voltar o Igor Vinícius. Algo sobre o Hohlheiser e o Caio Alexandre. Então, para você que está entrando agora, novamente falar do Hohlheiser. O São Paulo teve uma reunião com o staff dele no meio do ano, porque tinha interesse em contratar o atacante do Estudiantes de La Plata, da Argentina. O São Paulo teve essa reunião. Na reunião, houve uma pedida ali em torno de... era ali, casa dos 30, 40, 50 milhões. Era uma, assim, é em dólar a pedida, mas foi um pouco nessa casa ali, 40 a 50 milhões. Se já era caro no meio do ano, agora é ainda mais caro porque jogou bem e se valorizou. Tem sondagens da Europa, o Hohlheiser, tá? Sondagem da Europa, então dificilmente o mercado dele vai ser a América Latina. O São Paulo, claro, tem interesse, né? Assim como tem no Bruno Henrique, como tem no Hohlheiser, tem interesse em vários jogadores do São Paulo, mas precisa ter bala na agulha, precisa ter grana, e enfim, nesse momento não tem esse dinheiro pro Hohlheiser. Senna, pode falar. O passe dele estava estimado em 8 milhões de euros. Então, é um cara nível Europa, não tem muito o que falar. É nível Europa, não deve vir aqui para América do Sul, para América Latina, então fica isso. E do Caio Alexandre, eu vi até que saiu um boato de que ele estaria indo para o Palmeiras, e fica uma informação aqui, ele pertence a um clube dos Estados Unidos, né, acho que é o Vancouver, salvo engano, e tem um passe fixado com o Fortaleza, então o Fortaleza pode comprar a qualquer momento. É um cara que está disputado no mercado, o Fortaleza vai exercer essa opção de compra naturalmente, e aí pode ser que a partir daí venham propostas por ele, e aí o Fortaleza fica na mão do Fortaleza, mas não seria barato. Assim, sem dúvida seria mais de 20 milhões uma investida pelo Caio Alexandre, e aí eu acho que de fato não valeria para o São Paulo tanto investimento pelo Caio Alexandre. Fechou? A qualquer momento voltamos com mais notícias do São Paulo. Salve, salve tricolor!